Chegamos ao último bloco do Entrevista Coletiva desta semana e você pode mandar e-mail para a gente, entrevistacoletiva@band.com.br. Faça o seu elogio, faça a sua crítica, ela será muito bem-vinda também. Hoje nós estamos conversando com o professor Marco Delgado, estamos tentando explicar um pouco desse assunto tão complexo, né, professor, que é a crise econômica mundial, porque se houvesse, aliás, respostas claras, não precisaria de tanta pesquisa, não é isso? Nós estamos falando dessa questão dos americanos, dos papéis americanos na bolha imobiliária de 2008, se eu não me engano, né? Isso que estourou. Segundo semestre de 2008. Como é que isso contaminou também os bancos europeus, porque eles compraram esses papéis e também ficaram desequilibrados em consequência dessa queda dos papéis? Uma parte, né? Uma parte, né? É isso mesmo? Em parte sim, uma parte desses papéis, e até porque hoje no mundo globalizado, os bancos que estão na Europa, estão nos Estados Unidos, está em tudo quanto é lugar. E mais ou menos, funciona assim, você tem uma caixa d'água muito grande e que tiraram a água dela. Evidentemente que ela está interligada com as outras, vai faltar água nas outras caixinhas. É o que aconteceu, as outras caixinhas, o Brasil, a Europa e tudo mais. Aí a Europa, os países da Europa foram influenciados por essa crise. E essa crise acabou desequilibrando as finanças dos países, principalmente daqueles bancos que investiam em papéis americanos e investiam nos Estados Unidos e que foram afetados diretamente. Então, a crise americana gerou problemas lá na Europa, com certeza. Então quer dizer que essa crise atual não é uma crise diferente, não é uma crise separada, independente, não. É uma crise globalizada. É aquela crise que começou lá atrás. Começou lá atrás. E ela só não apareceu há mais tempo por causa da gestão da crise. Como é que você faz gestão da crise? Não deixando o mercado ter total conhecimento do que está acontecendo. E tentando resolver. Muitos problemas empresariais, crises violentíssimas, são resolvidas a quatro paredes e uma vez resolvida, gerou resultado, ninguém fica sabendo o que aconteceu aquela crise. Logo, não teve o efeito psicológico. Só que ela é tão grande que não está tendo jeito. Uma hora ela começa a explodir, principalmente pela especulação. Os jornalistas ficam pesquisando, os países afetados começam a querer saber o que está acontecendo, e aí as informações começam a aparecer. Tá certo, professor. E agora é o seguinte, nós, aqui do Brasil, nós brasileiros, né? Porque a gente ouve os representantes do governo dizerem que não, o Brasil está administrando, não chegam a falar na palavra, né, protegido, mas o que a gente tem a ver com isso? Eu acho, primeiro, que a política econômica brasileira é adequada, não é? A política econômica brasileira é adequada. Por que é adequada? Começou lá no Fernando Henrique, desde aquele processo que veio chegando até os dias de hoje. E hoje a economia está na mão do Ivo Mantega, que é um cara que é muito competente naquilo que faz. E eu acho que ele está correto, você vê nas atitudes do aumento do IPI para carros importados, principalmente. Por que ele está correto, na minha opinião? Isso é a minha opinião, muita gente discorda. Porque ele vai fazer com que as montadoras lá de fora, que se quiserem colocar carros aqui competitivos, vão ter que reduzir preço para poder competir de igual para igual com o carro local. Porque vão ter que reduzir preço para compensar o imposto que vai ter que pagar para entrar aqui, e aí o consumidor ganha porque você passa a ter um carro de boa tecnologia no país a preços iguais, mas porém sem ferir a indústria local. Que tá... Exatamente. Não faz sentido, por exemplo, uma empresa grande, uma montadora grande, fazer investimento de mais de 15 anos aqui no Brasil, 10 anos, e agora, na hora de colher os louros da economia, chegam os caras que produzem o carro lá fora e tomam esse mercado. E sem nunca ter contribuído para gerar emprego dentro do Brasil. Mas deixa eu só entender um pouco mais isso, professor. Por exemplo, o governo, digamos assim, numa linguagem... Vamos falar dos carros, como o senhor está citando, né? A produção de carro, que é muito grande. O governo teria duas opções. Ou ele tira os impostos da produção nacional para que esse preço nacional caia, ou ele aumenta os impostos para que o carro que vem, entre aspas, mais barato lá de fora, entre aqui dentro num preço de disputa, ou seja, para não ferir muito a indústria nacional. É isso. E a opção que está se tomando é essa segunda, né? Aumenta-se os impostos de produtos importados para competir aqui dentro. É isso? O governo não pode abrir mão de imposto. Não, ou seja, nós hoje já temos dificuldades muito grandes
para financiar a estrutura que o país precisa. Se você abrir mão de impostos, só complica. Aí o que o governo tem que fazer? Ela tem que aumentar o IPI realmente para fazer com que os carros importados tenham mais dificuldades de impor as suas tecnologias e que, ao mesmo tempo, gere demandas internas para as empresas nacionais e essas empresas que estão aqui instaladas possam vender muito mais carros, logo reduzir preços e, ao mesmo tempo, investir, gerar emprego e tudo mais. E as empresas que estão querendo, que exportam carro para cá, se quiserem vender carro aqui no Brasil, vai ter que criar uma fábrica aqui. Aí serão muito bem-vindos, desde que pelo menos 65% de todos os itens que eles utilizam no carro sejam nacionalizados. Isso é geração de emprego. Geração de emprego significa maior renda. Maior renda significa maior consumo. Maior consumo significa giro da economia. E uma economia que gira, ela cresce e ela se desenvolve. Mas só para completar, professor, a gente está chegando no final do nosso programa, é um assunto tão gostoso. Tão gostoso, né? Mas o senhor acredita que essas medidas fazem com que o Brasil esteja um pouco mais protegido dessa crise? Nós não podemos enxergar que essas medidas sejam protecionismo. Na verdade, são algumas medidas econômicas para garantir, vamos dizer assim, que haja uma disputa equilibrada. Não é? Protecionismo é quando você protege uma indústria em detrimento de outra. Aí não está certo. Mas a nossa é para poder justamente equilibrar o jogo. A ideia hoje é equilibrar o jogo, não é? E gerar emprego. Agora, uma das outras preocupações que a gente tem, principalmente com a vinda de empresas aqui para o Brasil, é com a educação. Hoje nós temos um problema seríssimo. A indústria que está se instalando aqui, daqui a pouco vai ter que começar a importar mão de obra, porque a mão de obra que a gente tem dentro do país ainda não está qualificada adequadamente do ponto de vista de tecnologia. O Brasil precisa urgentemente investir em educação, principalmente na área de tecnologia. Tá certo, professor Marco Delgado, um especialista em economia, mestre em gestão empresarial. Muito obrigado por essa aula hoje aqui, uma entrevista coletiva. É sempre bom a gente falar de um assunto que parece que está tão distante da gente, mas não está. E a gente aqui na Band tem essa preocupação, tem esse carinho, esse cuidado também de levar a informação para que você saiba exatamente o que está acontecendo. A crise econômica é uma realidade e todos precisam ficar atentos a ela. Sem pânico, mas ficar atentos. É para isso que nós estamos aqui e eu agradeço mais uma vez muito a presença do senhor nesse programa. Para mim foi um grande prazer. Eu queria até abrir um parênteses rápido e dizer o seguinte, que o jovem hoje que quiser se inserir no mercado de trabalho, ele tem necessariamente que investir, mas investir mesmo na sua educação. Ele tem que investir na língua inglesa, ele tem que investir principalmente na área de tecnologia, então tem que procurar uma formação tecnológica adequada para que ele possa aproveitar esse mercado de trabalho que existe e que acaba sendo tomado pelos estrangeiros. E do ponto de vista do empresário, o que eu recomendo para os empresários é serem otimistas, não terem medo de investir, sejam empreendedores. É isso que temos que fazer. O Brasil precisa de empreendedores. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E assim, nós chegamos ao fim da entrevista coletiva dessa semana. Boa noite, um ótimo fim de semana para você.